IHS capítulo 3. O trabalho da hierarquia 2 de 3. Os comentários são de Michael Robbins. Voltando ao texto. Foi sabiamente afirmado por H.P. Blavatsky que o homem é o macrocosmo para os 3 reinos inferiores, pois nele estas 3 linhas de desenvolvimento são sintetizadas e atingem a sua plena fruição. Ele é verdadeiro e de fato, inteligência manifestada ativa e ainda, amor e sabedoria incipientes, embora ainda possam ser apenas o objetivo de seu esforço, e ele tem aquela vontade embrionária, dinâmica e iniciadora que atingirá um desenvolvimento mais completo depois que ele entrar no 5º reino. Comentário. 1. O homem é uma síntese dos 3 reinos inferiores. Ele é o mundo maior ou macrocosmo para estes reinos, cada um dos quais, relativamente comparado a ele, é um microcosmo, um pequeno mundo. 2. Pensar desta forma holística, pensar em todos dentro de todos maiores, promove uma compreensão hierárquica da natureza e do cosmos. É o modo de pensar característico de uma pessoa verdadeiramente educada. 3. Deve ficar claro que onde quer que um aspecto da divindade seja encontrado, os outros 2 aspectos também estão presentes, mesmo que de forma muito reduzida. A trindade fundamental de inteligência, amor e vontade está inevitavelmente presente em todos os seres, entretanto, suas forças relativas geralmente variam. 4. Pela maneira como Descartes descreve o homem, vemos que a inteligência floresceu relativamente, o amor e a sabedoria ainda são uma meta para a maioria, embora um começo tenha sido feito, pois essas qualidades são incipientes no homem. Quanto à vontade, em sua demonstração dinâmica e inicial, o homem deve ser membro do 5º reino da natureza, o reino das almas. Isto pode surpreender seres humanos supostamente obstinados que são membros apenas do 4º reino humano da natureza. 5. Poderíamos dizer que com o início da participação no 5º reino, o homem começa a sentir a direção para onde tendem todas as coisas. Em suma, ele tem o primeiro vislumbre da vontade de Deus, aquela grande força orientadora. 6. A nossa conclusão deve ser que a humanidade atual tem um longo caminho a percorrer antes de demonstrar com qualquer grau de plenitude as virtudes do 5º reino da natureza. Voltando ao texto. No 5º reino, a consciência a ser desenvolvida é a do grupo, e isso se manifesta no pleno florescimento da faculdade do amor-sabedoria. O homem apenas repete, numa volta superior da espiral, o trabalho dos 3 reinos inferiores, pois no reino humano ele manifesta o 3º aspecto da inteligência ativa. No 5º reino, que é iniciado na primeira iniciação, e que abrange todo o período de tempo em que um homem recebe as primeiras 5 iniciações, e aquele em que ele trabalha como mestre, como parte da hierarquia, o amor-sabedoria, ou o 2º aspecto, chega à sua consumação. Na 6ª e na 7ª iniciações, o primeiro aspecto, ou vontade, brilha de ser um mestre da compaixão e um senhor do amor, o adepto se torna algo mais. Ele entra numa consciência ainda mais elevada do que a do grupo e torna-se consciente de Deus. A grande vontade ou propósito do Logos passa a ser dele. Comentário. 1. É impossível separar a manifestação do amor-sabedoria da apreciação do grupo. O amor é o princípio do relacionamento, e a sabedoria conhece o caminho do relacionamento correto. O termo grupo, aplicado ao homem, significa homem em relacionamento. 2. Aqui é oferecido um quadro importante dos estágios evolutivos, e daquele aspecto particular da divindade que está principalmente ativo em cada estágio. 3. O reino humano, como o macrocosmo dos 3 reinos inferiores, manifesta, principalmente, o 3º aspecto da divindade na inteligência, que é característico do homem. 4. Às vezes os alunos podem se perguntar sobre o verdadeiro significado do 5º reino da natureza. Neste parágrafo é dada uma definição muito clara. O 5º reino da natureza é adentrado na primeira iniciação e inclui até aquele estágio avançado chamado mestrado, durante o qual o homem é um iniciado do 5º grau, ou um mestre de sabedoria. 5. Notamos que no 5º grau o homem não é apenas um mestre de sabedoria, mas também um mestre de compaixão, às vezes chamado de Senhor da Compaixão, e também Senhor do Amor. 6. Isto sugere que, desde o momento em que ele entra no 5º reino da natureza, ela está trabalhando na expressão magistral daquelas qualidades ou aspectos da divindade que pertencem ao 2º raio, a saber, amor, sabedoria e compaixão. Da mesma forma, um mestre da sabedoria é o mestre completo do 3º aspecto da divindade conforme ela se expressa através da humanidade. 7. Além disso, é sugerido neste parágrafo um movimento evolutivo de uma consciência individual, 2 para agrupar a consciência,
3 para a consciência de Deus. 8. Na sexta e sétima iniciações de Showmanship, o iniciado é possuído pela vontade do Logos, cujo termo significa, neste caso, o Logos planetário e, até certo ponto, o Logos solar. 9. O que pode significar esta possessão? Talvez possamos entender a diferença entre um mestre e um Showman em termos de senso de direção. Um mestre certamente conhece, até certo ponto, o plano divino, mas um Showman está começando a conhecer o propósito divino, o porquê do plano e para onde as criações planetárias e solares estão tendendo. O contexto ampliou-se e as intenções mais profundas de certos seres superiores são reveladas. Um mestre, apesar de todo o seu conhecimento, é relativamente inconsciente de tais intenções mais profundas. 10. Um mestre é um especialista em preservar o padrão divinamente pretendido, mas um Showman começa a compreender o lugar desse padrão dentro de um padrão ainda maior, e como padrão menor que um mestre preserva está se movendo para se ajustar a si mesmo, no padrão ainda maior. 11. Cada elevação de grau iniciático representa uma elevação de visão. Cada grau ascendente oferece um lugar mais elevado para se posicionar e, portanto, uma perspectiva elevada. 12. O Showman está realmente começando a ver com o olho do Logos planetário. Cada vez que há uma iniciação, o iniciado começa a ver mais plenamente com os olhos do iniciador. Enquanto Sanat Kumara é o iniciador no 5º grau, o próprio Logos planetário é o iniciador no 7º grau, e no 6º, um ser superior a Sanat Kumara, embora inferior ao Logos planetário, por si só, uma espécie de observador silencioso. A perspectiva do iniciado, portanto, eleva e amplia. Voltando ao texto. A promoção dos vários atributos da divindade, o cuidado da semente da autoconsciência em todos os seres, é o trabalho daquelas entidades que alcançaram, que entraram no 5º reino e que lá fizeram sua grande decisão e aquela renúncia inconcebível que os leva a permanecer dentro do esquema planetário e, assim, cooperar com os planos do Logos planetário no plano físico. Comentário. 1. Aqui, em resumo, nos é dado o trabalho da hierarquia espiritual do nosso planeta. 2. Se os mestres fazem estas coisas, queremos compreender como fazê-las no nosso próprio nível. 3. Como promover os vários atributos da divindade? Primeiro é preciso reconhecê-los e depois desenvolvê-los, dando-lhes espaço para expressão. Assim, eles crescerão naturalmente. Poderíamos dizer que todas as qualidades divinas são boas e que é preciso aprender os meios de promover o bem. 4. É trabalho dos discípulos reconhecer e fortalecer o bem onde quer que o encontrem. 5. Manter os olhos abertos para o bem é uma atitude diferente daquela que domina muitas psiques humanas. Mais atenção deveria ser dada ao que é bom e menos às reclamações sobre o mal percebido. Qual é o velho ditado? É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Que aforismo punitivo, dado o hábito da humanidade de reclamar, culpar e encontrar falhas. 6. Como cuidar da semente da autoconsciência em todos os seres? Aqueles que treinam animais domésticos certamente podem nos dizer muito. Este tipo de treinamento aproxima o animal do estágio humano de autoconsciência, mesmo que a verdadeira individualização possa não ocorrer até um ciclo posterior de evolução planetária. 7. Concentremo-nos, contudo, na família humana e façamos a mesma pergunta. Um ser humano tem sempre que ser jogado sobre si mesmo, para ser responsabilizado. Nesta promoção do pensamento autodeterminado, e neste cultivo da responsabilidade, reside a chave para o crescimento da autoconsciência. O homem foi feito para ser autodeterminado. Parte desta autodeterminação, ou seja, determinação da alma, é fortalecida seguindo outros que são bons exemplos, mas há pontos no desenvolvimento humano em que uma independência autorreveladora de pensamento e ação deve ser promovida. Os mestres da sabedoria ensinam os seres humanos como se tornarem autossuficientes e mais autocentrados no bom sentido. A maestria eventual surge da autossuficiência. Um mestre da sabedoria é aquele que dominou uma ampla variedade de circunstâncias e desafios da vida. Ninguém faz de outro um mestre. Poderíamos dizer, então, que os membros do 5º reino da natureza estão ensinando à humanidade a melhor forma de se sustentar, por conta própria. 8. Assim é que um mestre não apenas dá a outros tesouros da sabedoria, mas evoca esses tesouros de dentro do estudante, Shela o discípulo. 9. No parágrafo acima de DK, a grande decisão é mencionada. Houve um tempo em que a grande decisão foi tomada na 5ª e não na 6ª iniciação. Talvez essa época não tenha sido há muito tempo,
pois recentemente ocorreram muitas mudanças hierárquicas, sendo 1925 um ano importante para a mudança e elevação hierárquica. 10. Apenas uma das decisões possíveis, tomada no momento da grande decisão, é referenciada no parágrafo acima, nomeadamente, a decisão de trilhar o caminho do serviço terrestre e assim permanecer com o logos planetário ao serviço da humanidade e do planeta, em vez daquele de que trilhar os vários caminhos para outros destinos e tipos de oportunidades espirituais. 11. O tibetano sugere que permanecer com o nosso logos planetário e com o seu cuidado da Terra é uma renúncia inconcebível. A chamada grande renúncia promulgada na quarta iniciação empalidece diante desta renúncia ainda maior no 6º grau. 12. Sacrifício sempre significa confinamento pelo bem dos outros. Sob Saturno, escolhe-se confinar a si mesmo ou a sua consciência a um espaço menor do que seria possível de outra forma, a fim de levar adiante uma missão redentora entre aqueles que estão ainda mais confinados. A este respeito, Saturno, o confinador, é um planeta de sacrifício e Júpiter expansivo e transcendente de fronteiras não o é. 13. O âmbito das atividades dos Chohans que escolheram o caminho do serviço terrestre pode parecer vasto e exaltado para nós, que ainda não somos almas libertadas, mas comparado com as suas possibilidades espirituais mais elevadas, eles devem considerar o seu estado como confinado, exceto para as realizações que crescem a partir do intenso amor da humanidade e do planeta que motiva e justifica o seu confinamento auto-escolhido. Voltando ao texto. Transmitir a vontade do Logos planetário. Eles atuam como transmissores, aos homens e aos devas ou anjos, da vontade do Logos planetário e, através dele, do Logos solar. Cada esquema planetário, o nosso entre os outros, é um centro no corpo logóico e expressa alguma forma de energia ou força. Cada centro expressa seu tipo particular de força, demonstrado de forma tríplice, produzindo assim universalmente os 3 aspectos em manifestação. Uma das grandes realizações que chegam àqueles que entram no 5º reino é a do tipo particular de força que nosso próprio Logos planetário incorpora. O estudante sábio ponderará sobre esta afirmação, pois ela contém a chave para muitas coisas que podem ser vistas no mundo hoje. O segredo da síntese foi perdido, e só quando os homens recuperarem novamente o conhecimento que possuíam em ciclos anteriores, tendo sido misericordiosamente retirado nos dias da Atlântida, do tipo de energia que o nosso esquema deveria demonstrar, é que os problemas mundiais se ajustarão e o ritmo mundial será estabilizado. Ponto comentário. 1. Notamos que a hierarquia espiritual do nosso planeta está ativa não apenas em relação aos homens, mas em relação ao reino angélico, não apenas os devas inconscientes, mas aqueles que, como a humanidade, estão conscientes de si mesmos como unidades de vida autoconscientes. 2. É apresentada a ideia familiar de que os esquemas planetários são como chakras no corpo do Logos solar. 3. Dizem-nos que cada esquema planetário expressa algum tipo particular de força. Na verdade, diversas forças ou energias se expressam através de um esquema planetário, sendo as principais forças ou energias as dos raios da personalidade da alma e, em alguns casos, os raios monádicos do Logos planetário específico. 4. Podemos questionar se Mestre DK está aqui usando o termo força em distinção ao termo energia. Quando usado com especificidade, o termo energia é geralmente associado ao funcionamento da alma, e o termo força ao funcionamento da personalidade. Às vezes, porém, parece que os termos são usados de forma intercambiável. 5. Disse que cada centro do Logos solar se expressa de maneira tríplice, produzindo assim os 3 aspectos em manifestação. Somos informados em outro lugar que o raio primário do nosso Logos planetário, seu raio monádico, é o primeiro, o raio da vontade ou poder. Talvez seja esta energia, expressa através da mônada planetária, da alma e da personalidade, que o tibetano se refere. Embora os raios da alma e da personalidade do Logos planetário sejam diferentes do primeiro raio, ou seja, o segundo e o terceiro respectivamente, ainda pode-se dizer que o primeiro raio se expressa através deles, assim como a mônada, sendo primária e fundamental, expressa através dos outros 2 veículos periódicos, a alma e a personalidade. 6. Se o Mestre DK não nos tivesse informado sobre os 3 raios do nosso Logos planetário, o que ele faz em vários pontos do seu ensinamento, e especialmente na astrologia esotérica, página 619, como poderíamos averiguá-los? 7. Dizem-nos que aqueles que estão entrando no 5º reino da natureza experimentam a grande realização do tipo particular de força que o nosso Logos planetário incorpora.
É claro que os livros tibetanos são escritos em grande parte para aqueles que estão entrando, ou já entraram, no quinto reino da natureza, ou seja, os iniciados dos 2 primeiros graus. Ele não diz como pode ocorrer uma realização tão grande do estágio de evolução de uma pessoa, mas uma das maneiras é através de seus livros. 8. O indivíduo médio não aspirante pode ser informado dessa informação, mas isso não significará muito para ele. Somente para o verdadeiro aspirante ou discípulo espiritual esta informação é realmente significativa. Para o iniciado, é significativo. Há uma diferença importante entre significado e significado. 9. Existem muitos níveis de interpretação possíveis quando se considera a força que o nosso logos planetário incorpora. Não se deve conhecer apenas o raio ou raios, mas também o chakra ou chakras, ao qual o nosso logos planetário está associado dentro do corpo do nosso logos solar. Embora em outros escritos tibetanos a base da coluna seja sugerida, também pode haver outros chakras, como o baço ou o centro da garganta. 10. Um logos planetário pode incorporar a força de um centro ou chakra específico e estar associado a outros. Isto terá que ser ponderado. Atualmente, muito pouco é conhecido pelos seres humanos para que eles possam fazer declarações definitivas a esse respeito. Existem 12 planetas principais, dos quais conhecemos atualmente, e 7 centros principais. Ao considerar as maneiras de atribuir os vários esquemas planetários aos chakras logóicos solares, alguns centros menores podem ter que ser considerados, bem como centros esotéricos, como o centro alta maior. Como o centro do plexo solar é considerado duplo no homem, talvez seja também dentro do sistema de chakras do logos solar. 11. O tibetano diz-nos que a força que o nosso logos planetário incorpora contém a chave para muito do que está a acontecer neste planeta. Provavelmente, se considerarmos a relação entre o segundo e o terceiro raios, e até certo ponto, a maneira pela qual o primeiro raio pode afetá-los, embora ainda não se possa dizer que o raio monádico do nosso logos planetário esteja em uma expressão muito perceptível, nós seria capaz de interpretar os processos pelos quais a humanidade e o planeta estão passando. Dentro da humanidade, por exemplo, a energia da inteligência, o terceiro raio inteligente materialista, está lentamente dando lugar à energia do segundo raio, amor-sabedoria. A humanidade está lentamente se tornando consciente de grupo. Por trás da inteligência e do amor-sabedoria, porém, está a expressão da vontade divina através da humanidade, à medida que Shambhala e a humanidade se aproximam. Como estes 3 raios podem estar funcionando nos 3 reinos inferiores é mais difícil para a humanidade atual avaliar, mas os mestres têm uma visão mais clara. 12. O tibetano diz-nos que o segredo da síntese foi perdido. Poderá isto significar que se perdeu uma visão holística do processo planetário e da sua relação com o processo logóico solar? Certamente a visão holística apresentada nos livros azuis não é comum ao pensamento humano comum. Mesmo o pensamento humano avançado, cego à realidade dos mundos interiores, está simplesmente tateando em direção a alguma visão do contexto em que a humanidade vive. A astronomia e a astrofísica estão a instruir-nos sobre o contexto mais amplo em que o nosso planeta, o sistema solar e até a nossa galáxia estão inseridos. Tais visões, embora fascinantes e necessariamente descentralizadoras, ainda são externas e dizem respeito apenas aos mundos materiais, tempo e espaço como geralmente são entendidos. 13. O segredo da síntese também pode estar relacionado ao primeiro raio, o raio da síntese. Dado que o raio monádico do nosso logos planetário é o primeiro, isto faria sentido. Contudo, a síntese pode ser melhor compreendida como o segundo aspecto do primeiro raio. 14. Sem o segredo da síntese, o pensamento humano, por mais brilhante que seja, nunca poderá ser conscientemente inspirado pelo plano e propósito divino. 15. O tibetano nos fala de um certo conhecimento que foi misericordiosamente retirado nos dias da Atlântida. Conhecimento é poder. Se os desejos são direcionados de forma errada, então, capacitar a possibilidade de satisfazer esses desejos errados é aumentar enormemente a dívida kármica da humanidade. Assim, a retirada misericordiosa de tal conhecimento de uma humanidade que, através do seu egoísmo, provou a sua falta de preparação para o exercício do poder oculto. 16. É curioso que dê muita importância ao fato de que a humanidade atual ignora este tipo de força, a força que nosso logos planetário incorpora como um chakra dentro do logos solar, e ainda assim, em vários de seus escritos, prossegue contando-nos diretamente os 3 raios maiores do nosso logos planetário. Claramente, há mais nesta questão do que aparenta. 17.
Ele fala do tipo de energia, não de força, que o nosso esquema deveria demonstrar. Talvez aqui ele esteja falando das verdadeiras energias espirituais, as da alma planetária e da mônada. A palavra deveria leva em consideração o futuro e um ideal. Um certo tipo de força já está sendo demonstrado em e através do nosso planeta, nomeadamente a energia do terceiro raio. 18. Parece que o conhecimento do tipo de energia que o nosso esquema deveria demonstrar não é apenas o conhecimento que revela quais os raios que estão envolvidos, mas o conhecimento sobre como manejar esses raios de forma prática e eficaz. Voltando ao texto. Isto não pode ser ainda, pois este conhecimento é de um tipo perigoso, e presentemente a raça como um todo não tem consciência de grupo e, portanto, não se pode confiar que trabalhe, pense, planeie e age em nome do grupo. O homem ainda é muito egoísta, mas não há motivo para desânimo neste fato. A consciência de grupo já é um pouco mais do que uma visão, enquanto a fraternidade e o reconhecimento das suas obrigações estão começando a permear a consciência dos homens em todos os lugares. Este é o trabalho da hierarquia da luz, demonstrar aos homens o verdadeiro significado da fraternidade e fomentar neles a resposta a esse ideal que está latente em todos e cada um. Comentário. 1. Algum tipo de conhecimento, possuído nos tempos atlantes, está sendo negado à humanidade atual. Os ensinamentos de Descartes, no entanto, nos dão muito. Recebemos os raios dos 3 veículos periódicos, mônada, alma e personalidade, do logos planetário da Terra. Também nos é dito que a Terra é uma espécie de base do chakra espinhal dentro da manifestação etérica do logos solar. Também nos é dito que a Terra está intimamente associada a Marte e Saturno, todos os 3 expressando de alguma forma o terceiro raio e o princípio da dor, e que 2 outros triângulos, Terra, Marte e Vênus, e Terra, Marte e Mercúrio, são de vital importância. Também recebemos vários diagramas reveladores que mostram a Terra em relação a outras fontes planetárias, estelares e zodiacais. Assim, os tipos de energias e forças que a Terra emite e transmite são claramente elucidados. 2. Parece que não é tanto o conhecimento cosmológico que é perigoso para o homem, mas sim a capacidade de manipular a vida dévica associada aos raios do planeta. Grandes poderes para mudar a face e a forma do planeta chegam àquele que pode fazer isso, e até agora, como provado no passado ignominioso do homem, a humanidade não é confiável. 3. Os requisitos para possuir este tipo de conhecimento são apresentados. O principal requisito é o altruísmo, a capacidade de trabalhar, pensar, planejar e agir em prol do grupo. Quando a alma do segundo raio do nosso planeta emergir com maior proeminência, uma mudança benéfica ocorrerá na psique da humanidade, e a raça humana se tornará confiável aos olhos da hierarquia. 4. Já estamos no nosso caminho, à medida que o poder da consciência de grupo e a realização da fraternidade estão a crescer. 5. Hierarquia é fraternidade, e a sua presença entre os homens demonstrará este fato e dará o exemplo necessário. 6. Dentro de cada ser humano estão latentes as sementes da fraternidade. Estas sementes têm que germinar, brotar e crescer. A hierarquia cuida dessa tarefa. 7. De certa forma, a própria mônada é a semente da fraternidade. 8. O ocultismo prático deve basear-se numa moralidade sólida. Existe uma moralidade sólida quando o bem-estar do grupo é constantemente considerado antes de qualquer comportamento humano, externo ou interno, ser empreendido. 9. Em muitos aspectos, o par planetário de Júpiter e Saturno são os planetas da moralidade, dando-nos a visão ampla e inclusiva e o autocontrole sobre os quais uma verdadeira moralidade pode ser fundada. Os poderes ocultos são simplesmente uma ameaça para o indivíduo ou para a sociedade para quem este fundamento de moralidade não existe. Por causa disso, a hierarquia espiritual está determinada a que o plano divino não seja revelado muito rapidamente à humanidade, para que os poderes que seriam conferidos com essa revelação sejam mal utilizados. Continue ouvindo a parte 3 de 3.